Eu vou mandar um beijo pro Paulo Nunes, os meninos todos que fazem a roda de fofoca aqui. De César, avisar que Levi Fernandes fez botox e que o rosto dele tá ótimo para sexta-feira a gente ter esse assunto na roda de fofoca, viu? Ele tá com a pele belíssima. Só uma dica para vocês, viu, meninos? Viu, de César? Porque agora o programa tá começando com a Mulherada Poderosa, gente. Presta atenção, você que tá em casa, viu? Pode ligar, o telefone fica liberado 2578-6000, que a gente vai falar de um assunto muito sério, tá? E acontece com muitas mulheres. Às vezes você pensa assim, a Mulherada, por exemplo, a nossa convidada de hoje, maravilhosa, a Franciele Fredo Jéssica, atriz, linda, conheço já há longos anos do Rio de Janeiro, atriz global. Bem-vinda, Fran. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada por todo o carinho também. Admiro muito você, toda a sua trajetória como mulher. Obrigada você estar aqui hoje, gata. Obrigada. Até que enfim conseguimos, né? Até que Falei pra dia que você vier a São Paulo, você vem no programa. Boa, Nani, pode deixar. E também a nossa doutora Caroline, hoje convidada também pra gente esclarecer tudo. Ela é ginecologista da clínica Mais Excelência Poderosa. E a gente vai falar sobre endometriose. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Nani, pela oportunidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum entre as mulheres, né? Que é endometriose, né? Endometriose. Então, o que é a endometriose? Numa linguagem simples, para todo mundo que está em casa entender. Pode ligar no 2578-6000 participar. Pode mandar mensagem também no WhatsApp que a gente responde. Certo. A endometriose, ela é uma doença exclusiva das mulheres, né? Então, o que acontece? O útero, ele é feito de 3 camadas. E a camada de dentro, que é o endométrio, em algumas situações, ele deposita pequenas partezinhas dele em outros lugares do corpo, como ovário, trompas, bexiga e até lugares mais distantes, como nervo ciático, pulmão e tem alguns relatos até cérebro e lugares distantes da região uterina. Isso que acontece? Vai acumulando? Como que é? Então, não se sabe exatamente a causa da endometriose, existem diversas teorias, né? A primeira delas é após procedimentos cirúrgicos que tem manipulação do útero ou até mesmo pelo refluxo da menstruação, né? Então, partes da menstruação acabam atingindo esses órgãos ali da região pélvica e aí ficam pequenos implantes do endométrio, né? Quando isso acontece, a mulher pode ter muita dor, né, na região pélvica, principalmente no período menstrual, né? Que é o período em que aquele tecido está mais ativo. Certo. E você, maravilhosa? Você se descobriu com endometriose, Fran? Pois é, eu me descobri com endometriose, só que para eu descobrir essa endometriose, eu levei quase um ano. Um ano? Para descobrir que eu tinha endometriose, porque a minha endometriose foi atípica. Eu comecei com uma dor na região lombar, que descia para as minhas pernas. E eu nunca senti cólica. Não, a endometriose também causa infertilidade, eu também não estava tentando engravidar. Mas tem então, filho? Tenho filho. E eu uso hormônio para não engravidar, para não menstruar. Então, assim, eu não tenho mais menstruação e não tenho cólica. Então, assim, todos os sintomas da endometriose eu não tinha. Eu só tinha uma dor que ela se localizou aqui na região lombar e ela desceu para minha nádega e ficou e depois ela descia pela minha perna e até a planta do pé e aquilo ali me impediu de andar, de sentar, de deitar e depois eu comecei a compensar para o lado esquerdo até que eu parei todas as minhas atividades, todas. Gente, você é uma mulher que malha muito, dança, faz tudo e não para, né? Trabalha sempre. Não Como paro, foi isso? mas eu tive que parar porque depois eu comecei a fazer uma investigação, comecei a ir para ortopedista, fisioterapeuta, para isso, para aquilo, porque até então ninguém descobria nada. Eu fiz várias e várias ressonâncias, exames e ninguém viu nada. Até que um dia eu fui num neurologista que ele falou: você tem endometriose. Eu falei: como? Eu não sinto dor, não sinto isso. Aí, através de um exame de toque, ele chegou no meu nervo, realmente, e eu estava com endometriose no nervo ciático. Nossa. O caso da Fran é mais raro, né? Essa localização dos focos de endometriose na região do nervo ciático não é tão comum, mas pode acontecer, né? E realmente compromete muito todas as atividades dela, né? Porque é uma região, o nervo ciático ele é responsável por comandar, né, vários movimentos. Então, começa com uma dor localizada, depois vai irradiando, né?
Então, acaba atrapalhando mesmo o cotidiano. E dificilmente ela vai desconfiar de cara que pode ser da endometriose, mesmo ela já tendo uma história prévia desses focos, né? E depois, e o tratamento? Então, aí eu fiz uma cirurgia, né? Mas como se trata de nervo, o tratamento hoje, né, é bloquear, continuo bloqueando a menstruação, né? E continuo com um trabalho de psiquiatra, psicólogo, porque eu acabei desenvolvendo depressão, porque a baixa autoestima é a primeira coisa que acontece quando você tem endometriose, né? Que seus hormônios se desregulam todos. E pelo fato de eu não fazer mais nada do que eu gostava e cada vez mais eu comecei a ficar reclusa de tudo e não querer fazer nada, aí a minha vida foi ficando cada vez mais difícil. Então o tratamento hoje meu é psicológico e eu ainda tomo remédio para dor, né, para poder curar esse nervo que foi... Já melhorou muito a dor que você Já sentia? melhorei muito, assim, eu não andava, para escovar o dente eu tinha que, sabe, contar Gente, até sofrimento. 10. É, muito sofrido. E pior ainda, não saber o que é, né? Eu fui a médico que ele falava assim pra mim, ele falou pra mim, olha, você não tem nada, seus exames deu tudo certo, você precisa descansar. Entendeu? Descansando meses e acha que tá... E tem toda uma coisa assim que as pessoas não divulgam muito da endometriose, porque a mulher fica muito envergonhada. Sim. E não é uma questão de cultura, sabe? É porque você fala da dor e parece que ninguém acredita, sabe? Porque as pessoas começam a achar que é frescura, começam a achar que outras coisas estão surgindo, né? Porque ainda mais eu que não menstruava, não tinha cólica. Então eu comecei a me fechar e não falar mais daquilo mesmo. Então eu comecei a ficar com vergonha de falar. E aí tem toda uma questão do teu parceiro que tem que entender que muitas vezes não é questão de que você não quer transar, que você não quer estar com ele. É questão de que você não tá bem possibilitada, você né? né? E nesse caso, doutora, como que as mulheres hoje, na maior parte dos casos, a mulher consegue perceber que é endometriose, consegue descobrir indo no ginecologista com exames rotineiros ou não? Sim, a primeira forma da gente desconfiar da endometriose são os sintomas, né? Então, dores localizadas, dor muito intensa, principalmente no período menstrual. Então, ela sempre vai observar que essa dor vai começar e vai piorar no período que ela estiver menstruada. Então, esse é o primeiro sinal. Claro, grandes focos de endometriose a gente consegue ver nos exames de rotina, mas em alguns casos a gente precisa de exames mais específicos para diagnosticar quando eles não são tão visíveis. Como no caso da Fran, os exames de rotina dela não mostravam nada. Nada, né? Nada. Então foi uma investigação bem mais difícil. Existem alguns marcadores em exames de sangue, ultrassom próprio para investigar a endometriose, outros exames de imagem, como ressonância, que ajudam a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Mas, claro, a clínica sempre é soberana, a gente tem que prestar atenção no que a paciente está se queixando. Então, nunca achar que é uma frescura, ou como muitas pessoas acham, é TPM, está irritada, logo vai passar. Mas não persiste tanto tempo, né? A mulher entende a mulher. A mulher entende. A gente entende, porque a gente sabe o tempo da TPM, que é só esses dias, e uma dor não vai persistir meses, né? Sim. Exatamente. E a minha dor é que ela acabou virando uma dor crônica. Né? Então eu sentia dor assim 24 horas e era difícil, e assim, eu sempre tive um acompanhamento ginecológico, aquela coisa toda, e não foi visto, porque a minha é a tal da endometriose profunda, né? Gente, mas como o corpo é engraçado, né? Estranho, né? E cada uma responde de uma forma. E localizou nela a mesma doença, né? Então ela pegou uma região que afetou muito, e como não é uma região tão né? Mas por isso que é importante falar sempre todos os sintomas, observar em qual período do mês aparece, porque provavelmente, assim, você pode até confundir com uma hernia de disco no começo, né? Que vai irradiando a dor, né? Então, pela doutora, a endometriose também, ela no nervo ciático também tem, né? Que a gente sabe que ela pode atingir o nervo ciático. Mas ela pode causar infertilidade também, né? Sim. Então, quais os cuidados principais que a mulher que tem endometriose hoje, que está assustada, que está sabendo que tem endometriose, deveria fazer? Certo. A endometriose, ela causa infertilidade principalmente quando o foco está localizado na região dos ovários ou das trompas, né? O que acontece é que tem que ter sempre uma investigação